8h15 da manhã. Um clarão rasgou o céu de Hiroshima quando 4 toneladas de uma bomba nuclear atingiram em cheio a cidade, transformando sonhos, objetivos e conquistas em pó. Em poucos segundos, vidas inteiras se dissolveram sob a luz de um novo e terrível sol. Mas, antes dessa tragédia, 24 horas antes de o mundo mudar para sempre, Hiroshima despertava tranquila, acreditando na paz. Ninguém imaginava que aquele seria o último dia de inocência, o último suspiro de uma cidade prestes a ser engolida pela crueldade da guerra. O sol nasceu sobre Hiroshima como se o mundo ainda acreditasse na paz. A luz dourada escorria pelas encostas das montanhas, tocando os telhados de madeira e refletindo no espelho calmo do rio Ota, onde os primeiros barqueiros cruzavam as águas com remos lentos, embalados pelo som das cigarras que anunciavam mais um verão sufocante. Era 5 de agosto de 1945. Uma manhã que parecia igual a todas as outras, mas o destino já caminhava silencioso e ninguém o ouvia. A cidade despertava em harmonia com a rotina. O cheiro de arroz recém-cozido se misturava ao do carvão queimando nos fogareiros. Em uma casa modesta do bairro de Nakajima, Aiko Tanaka, de 28 anos, penteava os cabelos lisos da filha, Emi, que brincava distraída com uma boneca de pano remendada. Aiko olhou o céu por um instante e sorriu. Havia se tornado especialista em reconhecer o som dos aviões inimigos. Mas aquele silêncio profundo parecia um presságio de calma. Na esquina da rua principal, Haruto Ishida, jovem relojoeiro, levantava as portas de madeira de sua pequena oficina. Sobre a bancada, um relógio de bolso aguardava conserto. Pertencia a um soldado que prometera buscá-lo no dia seguinte. Haruto, sem saber, estava reparando o tempo pela última vez. No colégio feminino de Motomaki, alunas ensaiavam uma canção patriótica sob o olhar atento da professora Sato Midori. A menina Yumi, de 13 anos, escreveu em seu diário: "O verão está quente, mas Hiroshima está segura. Mamãe diz que os deuses ainda nos protegem." O vento soprou leve sobre os telhados. O sino do templo Shukei-en anunciou mais um dia comum, e os ruídos da vida, passos, risadas, vozes, se espalhavam como se o futuro fosse eterno. Mas muito acima das nuvens, o céu já guardava outro som. Um avião americano B-29, chamado Enola Gay, cortava o ar em direção ao Japão. Dentro dele, cerca de 4 toneladas de destruição viajavam embaladas por metal e segredo, 64 quilos de urânio destinados a transformar uma cidade viva em silêncio e cinzas. E enquanto o monstro prateado avançava pelo Pacífico, Hiroshima respirava seu último dia de inocência. As cigarras cantavam, as crianças riam, e ninguém, absolutamente ninguém, olhava para cima. O sol já estava alto quando Hiroshima começou a pulsar em seu ritmo cotidiano. As bicicletas enchiam as ruas estreitas, cortando o ar quente com o som dos pedais rangendo. Vendedores empurravam carrinhos de legumes, peixes e carvão, enquanto o sino do bonde ecoava ao longe, cruzando lentamente a ponte Aioi, sem imaginar que no dia seguinte aquele seria o ponto zero de algo impensável. Aiko Tanaka caminhava com uma cesta de bambu equilibrada nos braços. Carregava arroz, tofu e algumas verduras, pequenas vitórias num tempo em que a guerra esvaziava os mercados. Cumprimentou o velho senhor Nakamura, que afiava facas diante da loja de utensílios. "Parece que hoje teremos um dia calmo", comentou ele, sorrindo. Aiko respondeu com um aceno breve. No fundo, temia a calmaria. Sabia que o silêncio, às vezes, precedia a tempestade. Do outro lado do rio, Haruto Ishida ajustava a lente do seu relógio de pulso, sentado próximo à janela da oficina. Observava as pessoas passando, os estudantes marchando em fila, as bandeiras balançando ao vento.
Gostava de imaginar o tempo como algo que podia consertar, engrenagens e ponteiros que, se bem alinhados, mantinham o mundo funcionando. No pátio do colégio, Yumi e suas colegas praticavam caligrafia. Escreviam versos sobre a pátria e os deuses, sem perceber que algumas palavras já tremiam nas mãos das meninas. Uma delas perguntou baixinho: "Professora, será que a guerra vai chegar até nós?" Sato Midori olhou para o horizonte e hesitou por um instante antes de responder. Nenhuma guerra dura para sempre. Logo, a paz voltará a nos visitar. Enquanto isso, nos templos, monges batiam nos tambores, entoando mantras antigos. O som se espalhava pelas colinas como uma prece sem destino. O ar cheirava a incenso e o calor fazia o céu parecer líquido. Na estação de trem, soldados embarcavam rumo ao fronte. Mães acenavam com lenços brancos, tentando sorrir. Uma delas sussurrou: "Volte antes do outono." Mas o outono nunca chegaria para Hiroshima. Perto do meio-dia, o calor se tornava quase insuportável. Crianças brincavam descalças perto das margens do rio, mergulhando nas águas rasas para fugir do calor. Riam alto, sem saber que a luz que queimava sobre elas seria, em breve, a mesma que consumiria toda a cidade. O tempo seguia seu curso invisível, como sempre. Ninguém podia imaginar que naquele mesmo instante, a 9.000 metros de altitude, um bombardeiro americano já atravessava o céu japonês, aproximando-se lentamente de um alvo escolhido com precisão matemática. Um nome até então comum, banal, quase poético: Hiroshima. A tarde em Hiroshima caía preguiçosa, como um véu dourado que cobria a cidade inteira. O sol, impiedoso, fazia o ar vibrar acima dos telhados. O calor era tão denso que parecia uma presença viva. Uma criatura que respirava junto das pessoas, pesando sobre os ombros, tornando cada movimento mais lento. No bairro de Fukuromachi, Aiko Tanaka lavava roupas em uma pequena bacia de madeira. O som da água era quase hipnótico, misturado ao canto das cigarras que pareciam enlouquecidas pelo calor. Emi, sua filha, corria descalça pelo quintal, tentando capturar borboletas que dançavam sobre as flores de hibisco. "Não vá muito longe, Emi", pediu Aiko, com a voz cansada. A menina acenou, sorrindo, sem perceber que a beleza simples daquele momento seria lembrada por sua mãe pelo resto do tempo, o tempo que ainda existia. Mais ao norte, Haruto Ishida fechava os olhos por um instante, ouvindo o tic-tac dos relógios que consertava. Aquele som, regular, preciso, era a música que o acalmava. Cada batida era uma promessa de continuidade, uma certeza de que o mundo seguiria girando. Ele anotou em seu caderno: um relógio só para quando o coração do dono já não o escuta. Não sabia por que escrever aquilo, apenas sentiu que devia. Nas ruas, as conversas se tornavam mais lentas. Grupos de crianças voltavam das escolas com mochilas gastas e uniformes colados à pele suada. Alguns comerciantes fechavam cedo, reclamando do calor. Outros, mais otimistas, diziam que o verão seria fértil, que os ventos estavam mudando. À beira do rio Motoyasu, o velho Sr. Takeda, pescador solitário, recolhia suas redes. Havia pescado pouco, mas ainda assim sorriu. "O rio está calmo hoje", murmurou. "Talvez amanhã a sorte mude." Amanhã, palavra inocente que naquela tarde ainda fazia sentido. Enquanto isso, Yumi ajudava a mãe a preparar o jantar. Cortava legumes sobre uma tábua improvisada e sonhava em ser professora como a senhorita Midori. "Quando a guerra acabar, quero ir a Tóquio", disse entusiasmada. A mãe sorriu, enxugando o suor da testa. "E ela vai acabar, minha filha. Nenhum verão dura para sempre." O céu começava a mudar de cor. Um laranja profundo, quase líquido, refletindo nas águas do rio. Do alto, o templo Shukeien parecia arder em luz.
O som dos sinos misturava-se ao das cigarras, criando uma melodia antiga, ancestral, como se o próprio Japão rezasse sem saber porquê. Naquela hora, Hiroshima parecia suspensa entre o real e o eterno. Tudo era tão belo, tão frágil, que até o vento hesitava em soprar forte demais. O tempo, contudo, seguia seu curso silencioso. E bem acima das nuvens, uma tripulação americana ajustava coordenadas e calibrava instrumentos, sem imaginar, ou talvez sabendo demais, que suas mãos seguravam o destino de milhares. Mas lá embaixo, a vida continuava. E ninguém, absolutamente ninguém, sentia o cheiro distante do fim. O sol começou a se esconder atrás das montanhas de Hidiyama, tingindo o céu de um vermelho ardente, quase dramático. O calor diminuía e o vento que soprava do rio trazia um alívio suave, carregando consigo o cheiro úmido da terra e das fogueiras que se acendiam nas casas. Era o fim de mais um dia comum, e ninguém imaginava que seria o último. Em Nakajima, Aiko Tanaka preparava o jantar. Sobre o fogo de carvão, o arroz fervia em silêncio, enquanto Emi cantava baixinho uma canção infantil. O som de sua voz ecoava doce, puro, quase inocente demais para aquele tempo de guerra. Aiko a observava com ternura e uma pontada de medo. Não pelo amanhã, mas pelo que a guerra já havia tirado delas. Na mesa, um retrato do marido morto permanecia ao lado de um pequeno vaso de flores. Aiko passou os dedos pela moldura de madeira e murmurou: "Você estaria orgulhoso dela, Kenji. Ela é forte como você era." Do outro lado da cidade, Haruto Ishida fechava a oficina. O tic-tac dos relógios cessou um a um, como se a cidade inteira respirasse junto. Haruto ficou parado diante da janela, observando o reflexo do crepúsculo nos vidros. Era um homem de poucas palavras, mas aquela cor no céu o fez sentir algo estranho, uma mistura de beleza e presságio. Pegou o relógio que consertara e o guardou no bolso, prometendo entregá-lo no dia seguinte. No templo Shukeien, os monges encerravam as orações vespertinas. O eco dos tambores ressoava pelo vale como um coração antigo batendo devagar. As sombras se alongavam pelos jardins, cobrindo os caminhos de pedra. Monge Hideo, o mais velho, observava o horizonte e disse baixinho: "O mundo anda pesado. Há algo no ar que nem o incenso consegue purificar." Enquanto isso, Yumi e sua mãe jantavam sob a luz fraca de uma lamparina. A menina falava dos estudos, do sonho de ser professora, de um futuro cheio de cores. A mãe ouvia com um sorriso cansado. Do lado de fora, o vento balançava as cortinas como se quisesse ouvir também. "Quando a guerra acabar," disse Yumi, "quero ver o mar." "O mar é grande, filha. Ele sempre nos espera," respondeu a mãe, sem imaginar o quanto aquelas palavras seriam verdadeiras. Na ponte Aioi, casais passeavam sob a luz amarelada dos postes. O reflexo das lanternas tremia nas águas calmas do rio. Hiroshima era bela à noite, simples, humana, viva. A cidade inteira parecia uma fotografia que o tempo teria prazer em guardar. E em algum ponto distante, no coração do Pacífico, um avião repousava numa base secreta. Seus motores estavam frios, mas o urânio dentro da bomba já dormia impaciente, aguardando a madrugada que o despertaria. Enquanto isso, na cidade abaixo, uma brisa suave atravessava os becos, levando consigo o som das últimas risadas daquele verão. O relógio da torre marcava 20h45. Hiroshima adormecia, ignorando que o amanhã jamais chegaria como os outros. A escuridão caiu suavemente sobre Hiroshima, cobrindo as ruas de um silêncio quase sagrado. As luzes das casas eram poucas e fracas, protegidas por cortinas grossas. Um hábito desde que os bombardeios se tornaram um medo constante. Ainda assim, naquela noite, o céu estava limpo e as estrelas brilhavam como se quisessem velar a cidade. No bairro de Nakajima,
Aiko Tanaka colocou Emi para dormir. A menina se enroscou no futon, abraçando sua boneca de pano, e cochichou. Mamãe, amanhã posso brincar no rio? Aiko sorriu, acariciando os cabelos da filha. Pode, meu amor. Amanhã vai ser um lindo dia. Emi fechou os olhos, e Aiko ficou observando por alguns instantes. O som da respiração suave da criança misturava-se ao farfalhar das folhas do jardim. Por um momento, tudo pareceu em perfeita harmonia. Do lado de fora, o Sr. Nakamura fechava as janelas da loja e apagava a lamparina. O cheiro de ferro e óleo ainda pairava no ar, mas ele não se importava. Pensava no filho, desaparecido na guerra, e na promessa que fizera à esposa de nunca perder a fé. Enquanto o sino do templo tocar, o mundo ainda está vivo, dizia sempre. E o sino de fato tocou, grave, lento, como um coração que ainda insiste em bater. Em sua pequena oficina, Haruto Ishida permanecia acordado. Tinha o hábito de trabalhar tarde da noite, ajustando molas, limpando engrenagens. Naquele momento, observava o ponteiro de um relógio que marcava 22h17. Tudo estava no lugar. Tudo seguia o ritmo certo, mas algo o inquietava. O silêncio, talvez, grande demais, pesado demais. Levantou-se, abriu a janela e olhou para o céu. Viu apenas estrelas, serenas, indiferentes. Fechou os olhos e murmurou: que o tempo nunca pare. No colégio feminino as luzes já estavam apagadas. Yumi sonhava com o mar. Sonhava com ondas azuis que batiam em rochedos dourados. Em seu sonho, via uma gaivota branca e livre cruzando o céu, e por um instante sentia paz. Mais acima, no templo Shukeien, o monge Hideo permaneceu ajoelhado por longos minutos após as preces. O vento noturno fazia as velas tremularem, lançando sombras nas paredes de pedra. Ele sentia um peso no ar, algo que não vinha do mundo dos homens. Há uma vibração diferente hoje, disse, olhando para o horizonte. O silêncio parece vivo. Perto da meia-noite, as ruas estavam completamente vazias. O som distante de um trem ecoou uma última vez, cruzando a cidade como um fantasma metálico. Nas margens do rio, os vagalumes dançavam entre os juncos, iluminando brevemente a escuridão. Era uma noite comum, bela em sua simplicidade, perfeita em sua ignorância, e enquanto todos dormiam, sonhando com futuros possíveis, a 400 quilômetros dali, na base de Tinian, técnicos americanos faziam os últimos ajustes em uma bomba apelidada de Little Boy. Ela descansava sob a luz fria dos hangares, como um deus silencioso à espera de um comando. E o tempo, em Hiroshima, seguia seu curso, manso, inocente. O relógio avançava devagar, rumo ao impossível. A madrugada envolveu Hiroshima com uma serenidade quase sobrenatural. O ar estava morno e uma névoa leve subia do rio Ota, espalhando-se pelas ruas vazias. O som das cigarras havia cessado, e até os cães pareciam respeitar aquele silêncio absoluto. Era como se o próprio universo tivesse prendido a respiração. Nas casas adormecidas, os sonhos corriam livres. Aiko Tanaka sonhava com o marido voltando da guerra, sorridente, trazendo flores e doces para Emi. A menina dormia ao seu lado, tranquila, o rosto iluminado pela luz pálida da lua que atravessava as frestas do papel de arroz das janelas. Aiko se mexeu, meio desperta, e por um instante ouviu algo distante, um som baixo, prolongado, vindo do alto. Achou que fosse apenas o vento. Voltou a dormir. Na oficina, Haruto Ishida ainda estava acordado. Costumava trabalhar até tarde, e aquela noite não seria diferente. Os ponteiros marcavam 2h43 da manhã. Lá fora, tudo parecia imóvel. Ele pensava no relógio do soldado no dia seguinte, na entrega que faria. Abriu a janela para sentir o vento e notou um brilho fraco, distante, riscando o céu. Uma estrela cadente, pensou, e sorriu. No templo Shukeien, o monge Hideo
Andava pelos corredores de madeira verificando as lamparinas. Havia algo no ar, uma vibração quase imperceptível, como o som de um tambor distante. Parou diante do portão e olhou para o horizonte. O céu estava estranho, mais claro do que o normal, como se a noite estivesse lutando para permanecer. Fechou os olhos e murmurou uma prece antiga, pedindo proteção aos vivos e aos que dormiam. Mais ao sul, Yumi despertou de seu sonho. Ainda podia sentir o cheiro do mar, o som das ondas. Acordou confusa, olhou ao redor e percebeu que a mãe dormia profundamente. Caminhou até a janela e ficou observando as luzes distantes da cidade. Tudo parecia em paz. Ela não sabia, mas a milhares de metros acima, um grupo de aviões cruzava o céu japonês. Um deles, o Enola Gay, voava em silêncio controlado, os motores ronronando como feras domesticadas. Dentro da fuselagem metálica, homens falavam em sussurros. Um deles olhava para o cronômetro, outro ajustava coordenadas. A missão havia começado. E, no entanto, em Hiroshima, a madrugada seguia calma. O relógio da torre da estação marcava 3h57. O vento se esgueirava pelas vielas, balançando as cortinas, carregando consigo o perfume das flores de lótus que flutuavam nos jardins. Às 4h20, as primeiras aves começaram a cantar. O céu já tingia de cinza, prenúncio de mais um amanhecer. No alto, as nuvens escondiam um brilho prateado em movimento. Rápido, distante, inevitável. O mundo ainda dormia, mas o destino já estava acordado. O primeiro raio de sol tocou Hiroshima às 5h01 da manhã. A luz deslizou pelas colinas de Hideyama, espalhando-se sobre os telhados de madeira e fazendo o rio Ota brilhar como uma faixa de prata líquida. A cidade despertava devagar, ainda envolta na bruma. Nada parecia fora do lugar. E talvez por isso o momento fosse tão bonito, tão cruelmente perfeito. O som das aves encheu o ar. Nas casas, portas de correr se abriram. Passos leves ecoaram em pisos de tatame. A guerra parecia distante, como um rumor esquecido. Aiko Tanaka se espreguiçou e olhou para Emi, ainda dormindo. Por um instante, ficou observando o rosto sereno da filha e sentiu um arrepio inexplicável. Aproximou-se da janela e respirou fundo. O cheiro de orvalho e madeira molhada enchia o ar. Mais um dia, graças aos deuses, murmurou. Ao longe, o sino do templo Shukeien anunciou o amanhecer. Haruto Ishida, já de pé, ajeitava o cabelo diante de um pequeno espelho rachado. Vestiu o kimono simples e abriu a oficina. O som do portão deslizando rompeu o silêncio das ruas. Ele olhou para o relógio do soldado. Estava perfeito. Hoje, às 8, ele vem buscar. O jovem sorriu, satisfeito. O tic-tac o tranquilizava. Não sabia que aquele seria o último som que seus ouvidos reconheceriam como normalidade. Nas margens do rio Motoyazu, o velho senhor Takeda preparava as redes. O reflexo dourado do sol fazia as águas parecerem um campo de espelhos. Ele sentia o ar diferente, mais seco, como se a brisa tivesse perdido o perfume do verão. Talvez chova mais tarde, pensou, e arremessou a rede com força, observando os círculos se expandirem até sumirem. No colégio feminino, Yumi e outras alunas varriam o pátio, rindo e conversando sobre a aula de poesia. A professora Sato Midori elogiava o empenho delas. "O dia está bonito, meninas. Aproveitem o sol." E Yumi respondeu, sorrindo. "O céu parece mais claro do que nunca." Ninguém percebeu que aquele brilho tinha algo de diferente, mais forte, quase ofuscante. O azul era limpo demais, o ar leve demais. Até os pássaros pareciam voar mais baixo, como se desconfiassem de algo invisível. Monge Hideo, no alto do templo, observava a cidade através das árvores. Fez uma prece silenciosa, pedindo que o novo dia trouxesse boas notícias. Mas no fundo sentia um peso.
A calma antes da mudança tem sempre o mesmo perfume, pensou. Às 6h30, o movimento aumentava. Trens, bicicletas, crianças rindo. Hiroshima voltava à vida. O som das cigarras retornou, agora mais alto, insistente, quase um grito. E muito acima das nuvens, um avião prateado se aproximava em linha reta. O Enola Gay seguia seu curso preciso, cortando o céu com o mesmo silêncio de uma lâmina. Dentro dele, o piloto olhava o horizonte e dizia a si mesmo que estava apenas cumprindo ordens. Lá embaixo, o sol iluminava uma cidade que acreditava ser invencível em sua inocência. O relógio da torre marcava 7h10 da manhã. O destino já estava sobrevoando Hiroshima, mas ninguém, absolutamente ninguém, levantava os olhos para vê-lo. O sol já estava alto no céu, brilhando sobre as telhas e as bandeiras de oração penduradas nas varandas. Hiroshima vibrava. Era segunda-feira, 6 de agosto de 1945, e o mundo parecia ter retomado a cor depois de uma longa noite. O comércio abria suas portas, os sinos das bicicletas se misturavam ao barulho dos passos apressados. Crianças corriam pelas ruas estreitas, gritando e rindo. O cheiro de arroz e peixe grelhado escapava das casas, misturado ao perfume suave das flores de lótus que decoravam as janelas. Era o cotidiano, simples, sincero, perfeito. Na oficina, Haruto Ishida dava os últimos retoques no relógio. O tic-tac se misturava ao som metálico das ferramentas. Ele assobiava uma canção popular enquanto polia o vidro, satisfeito. O soldado viria buscá-lo antes do meio-dia. Sobre a bancada, o relógio marcava 7h45. Na casa de madeira próxima ao rio, Aiko penteava o cabelo de Emi, que insistia em brincar com um boneco de pano costurado com retalhos. Mãe, hoje podemos visitar o parque? Depois que eu terminar as tarefas. Prometo. Aiko sorriu, mas havia algo diferente em seu olhar. Talvez cansaço, talvez intuição. Por um instante ela parou, como se escutasse algo distante, mas era apenas o som do trem passando sobre a ponte. Do outro lado da cidade, Yumi varria o pátio do colégio. O sol refletia em seus olhos e ela reclamava do calor. Parece que o céu vai pegar fogo, brincou rindo. A professora Midori respondeu: que bom seria se o fogo viesse apenas do sol. No templo Shukei-en, o monge Hideo acendia incensos diante das estátuas de pedra. A fumaça subia, desenhando espirais no ar. Ele olhou para o alto e viu uma formação de nuvens finas, quase transparentes. Ajoelhou-se e murmurou: que o vento leve embora os males deste mundo. Lá no porto, pescadores descarregavam peixes, barqueiros gritavam preços, e o som das ondas batendo nos cais parecia marcar o ritmo da vida. Um grupo de crianças jogava pedrinhas na água, competindo quem fazia mais círculos. Tudo parecia normal, belo, trivial, eterno. Mas acima das nuvens, o Enola Gay seguia firme, guiado por coordenadas precisas. O comandante Paul Tibbets observava o painel e dizia calmamente: vento estável, altitude 7.000 metros. Atrás dele, o Major Thomas Ferriby checava o compartimento de bombas. Dentro, uma esfera metálica de 4 toneladas permanecia imóvel, fria, silenciosa. Seu nome era Little Boy, um objeto pequeno o bastante para caber em um caminhão, mas capaz de apagar uma cidade inteira do mapa. Enquanto isso, em terra, o relógio da estação central marcava 8h da manhã. As ruas estavam cheias. O sol brilhava intensamente, refletindo no rio como um espelho de fogo. O ar parecia vibrar, como se algo enorme estivesse prestes a acontecer, mas ninguém sabia o quê. Aiko saiu para pendurar roupas no varal. Haruto fechou a caixa do relógio e sorriu. Yumi levantou o rosto para o céu azul, protegendo os olhos com a mão. E o monge Hideo tocou o sino do templo,
o som se espalhando pela cidade como uma onda invisível. E nesse mesmo instante, a quilômetros acima, o compartimento do avião começou a se abrir. O vento rugiu. A história, sem saber, estava prestes a mudar para sempre. 8h13 da manhã. O céu sobre Hiroshima brilhava com uma pureza quase irreal. As nuvens finas se dissipavam lentamente, abrindo uma janela perfeita de luz azul. Era o tipo de manhã que parecia prometer um dia calmo, talvez até feliz. No alto, o Enola Gay nivelava seu voo. O comandante Tibbets manteve o olhar fixo no horizonte. O Major Farraby fez o último cálculo, ajustou o visor e respirou fundo. Alvo central confirmado, disse com voz firme. O compartimento abriu-se com um estrondo metálico e a bomba Little Boy desprendeu-se lentamente, como se hesitasse antes de cair. Durante alguns segundos, o som foi apenas o vento. A bomba girava, deslizando pelo céu, refletindo o sol em seu corpo de aço. Lá embaixo, o mundo seguia, inconsciente. No quintal, Aiko Tanaka pendurava as roupas brancas que dançavam no vento. Sentiu uma corrente de ar diferente, mais fria, e olhou para o alto. O céu parecia brilhar de maneira incomum. Que estranho, murmurou. O relógio da oficina marcava 8h14. Haruto Ishida colocava a caixa do relógio sobre o balcão, satisfeito com o resultado. O tic-tac preenchia o ambiente, e por um momento ele fechou os olhos, ouvindo o som como se fosse uma música. No colégio, Yumi e as colegas guardavam as vassouras. O riso das meninas enchia o pátio. Um avião distante chamou a atenção de uma delas. Olhem, um bombardeiro! Mas logo riram, achando graça da própria imaginação. Hiroshima, afinal, era considerada uma cidade segura, protegida, diziam, por sua importância simbólica. No templo Shukeien, o monge Hideo terminava sua oração matinal. O sino ainda vibrava no ar quando ele sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Há algo descendo do céu, pensou. Abriu os olhos e ergueu o rosto. Não viu nada, apenas o reflexo do sol, forte demais para ser encarado. Enquanto isso, no ar, Little Boy cortava as camadas de vento com precisão mortal. Seu mecanismo interno ticava, como um coração de metal. O tempo entre a queda e o impacto era de apenas 43 segundos. 43 segundos, mas de alguma forma pareciam eternos. O vento sobre o rio Motoyasu ficou mais forte. As roupas no varal de Aiko tremulavam. Um cachorro começou a latir, nervoso, encarando o céu. Aiko franziu o senho. O som do sino do templo ecoou mais uma vez. No ar, a bomba continuava descendo, girando sobre o eixo, refletindo o sol. O som do mundo parecia abafar. As cigarras pararam de cantar. O tempo se contraiu. 8h15 da manhã. Um lampejo branco começou a crescer no horizonte, ainda pequeno, como uma centelha tímida. E naquele instante, apenas um instante, Hiroshima viveu o silêncio mais puro de toda a sua história. Cada respiração, cada olhar, cada sorriso congelou-se em um segundo perfeito. Era o fim da paz, travestido de luz.